Você já parou para pensar no que acontece exatamente no momento em que você se aproxima do altar, estende as mãos ou abre a boca, e o sacerdote lhe entrega a hóstia consagrada, dizendo: "O corpo de Cristo"? Muitas vezes, por costume, respondemos apenas "Amém", damos um passo para o lado, fazemos o sinal da cruz e seguimos. Mas será que entendemos a profundidade desse instante? João Paulo II costumava dizer que a Eucaristia é o coração da vida cristã, o lugar onde o céu toca a terra. Ali não é apenas um símbolo, não é apenas um gesto bonito da comunidade. É Cristo vivo, real, inteiro, que se dá a nós como alimento. Pense nisso. O Criador do universo, aquele que sustenta cada batida do seu coração, entra em você, se une à sua carne, ao seu sangue, à sua alma. Ele não vem para visitar, mas para habitar. E nesse instante, quando você recebe a comunhão, abre-se um espaço sagrado. É a hora de falar com Jesus de maneira íntima, profunda e pessoal. Mas surge uma pergunta que inquieta muitos cristãos. O que devo rezar ao receber a Sagrada Comunhão? Será que existe uma fórmula mágica? Uma oração perfeita? Ou bastam as palavras simples do coração? O Papa João Paulo II, que passou tantas horas diante do Santíssimo Sacramento, sabia responder a essa pergunta com simplicidade e profundidade. Para ele, a melhor oração na comunhão não era a mais longa, nem a mais erudita, mas aquela que nascia de uma certeza: eu não estou sozinho. Cristo vive em mim. Imagine por um instante. Você está na fila da comunhão, centenas de pessoas ao redor, a música suave da assembleia, mas dentro de você tudo silencia. Quando a hóstia toca seus lábios, você percebe: o mesmo Cristo que nasceu em Belém, que pregou na Galileia, que morreu na cruz e ressuscitou glorioso, agora está dentro de você. O que dizer diante de tamanha presença? João Paulo II recomendava que naquele momento fizéssemos uma oração de entrega e intimidade. Não precisava ser algo elaborado, mas algo sincero. Ele dizia: deixe Cristo falar ao seu coração. Escute e depois responda com amor. Isso pode significar uma frase simples: Jesus, eu confio em ti. Senhor, fica comigo. Eu te entrego minha vida. São palavras pequenas, mas carregadas de eternidade. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já recebeu a comunhão sem realmente rezar, sem realmente conversar com Jesus naquele instante? Quantas vezes você estava distraído, pensando no almoço depois da missa, ou preocupado com algo do trabalho, da família? João Paulo II nos chama a recuperar o foco do essencial. Aquele momento é um encontro de amor, um encontro que pode mudar sua vida, se você abrir o coração. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos em 4 passos. Primeiro, entender o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. Depois, descobrir qual oração João Paulo II recomendava. Em seguida, aprender como viver essa oração no dia a dia. E, por fim, perceber como a comunhão pode transformar toda a nossa existência. Feche os olhos por um instante e imagine: se hoje fosse a última comunhão da sua vida, quais palavras você diria a Jesus? Essa é a chave que João Paulo II nos entrega. Cada comunhão deve ser vivida como se fosse a primeira, a única e a última. Quando Jesus disse aos discípulos, no Evangelho de São João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Job 6:51. Muitos ficaram escandalizados. Alguns se afastaram, murmurando que era uma palavra dura demais. E de fato, é uma palavra radical. Cristo não fala de um símbolo, mas da sua própria carne entregue por nós. João Paulo II, ao longo de todo o seu pontificado, repetiu com força essa verdade central. Na Eucaristia está realmente presente o Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Não é uma lembrança distante. Não é apenas uma celebração da comunidade. É o próprio Jesus que se faz alimento todos os dias. Em cada missa, ele escreveu na encíclica Eclesia de Eucaristia: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade exprime não apenas uma experiência diária de fé, mas encerra em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. Pense bem, se a Igreja vive da Eucaristia, isso significa que você e eu, como membros da Igreja, só encontramos nossa verdadeira vida nesse sacramento. Receber a comunhão não é um detalhe, não é uma devoção entre tantas. É o centro, é o coração pulsante da fé. Agora, pare por um momento e faça-se esta pergunta: eu realmente acredito que, quando recebo a hóstia consagrada, é Jesus vivo que entra em mim? Essa pergunta pode parecer simples, mas é transformadora. Muitos cristãos, mesmo frequentando a missa, às vezes
vezes caem na rotina e tratam a comunhão como um gesto simbólico. João Paulo II lutava contra essa indiferença. Para ele, a Eucaristia era sempre um espanto, um milagre renovado. Imagine a cena: o Papa, já idoso e doente, com dificuldades até para caminhar, aproximando-se lentamente do altar para receber a comunhão. Seus olhos se enchiam de lágrimas, suas mãos tremiam, mas sua fé era firme. Ele sabia que estava diante de Cristo. Que contraste com a nossa pressa tantas vezes! Na Bíblia, vemos como o encontro com Deus sempre causa temor e maravilha. Quando Moisés recebeu a revelação no Monte Sinai, o rosto dele resplandecia. Quando os discípulos viram Jesus transfigurado no Tabor, caíram com o rosto em terra. Agora, pense, se a glória de Deus causava tamanha reverência, como deveria ser nosso coração diante da Eucaristia, que contém a plenitude dessa glória escondida sob o véu do pão. João Paulo II dizia que a comunhão é uma antecipação do céu. Ele afirmava: na Eucaristia temos a garantia da vida eterna, porque nela recebemos aquele que é a ressurreição e a vida. Ou seja, cada vez que você recebe o corpo de Cristo, uma semente de eternidade é plantada em você. Não se trata apenas de um gesto devocional, mas de uma transformação profunda, quase invisível, mas real. Aqui cabe uma reflexão prática. Quantas vezes buscamos forças em tantos lugares, em conselhos humanos, em livros de autoajuda, em entretenimentos passageiros, e esquecemos que a maior força da vida cristã está ao alcance da nossa mão? Todos os domingos e até todos os dias na missa? A Eucaristia é o verdadeiro combustível da alma. Sem ela, vamos nos enfraquecendo pouco a pouco. João Paulo II, em sua juventude marcada pela guerra e pela perseguição, sabia disso muito bem. Durante a ocupação nazista da Polônia, ele participava de missas escondidas, chamadas missas clandestinas, em casas particulares. Ali, a cada comunhão, ele encontrava coragem para continuar, esperança para resistir, luz para não cair no desespero. E você? Já pensou que a mesma força que sustentou um jovem Karol Wojtyła diante dos horrores da guerra é a mesma força que hoje se oferece a você no sacrário da sua paróquia? Mas aqui surge uma verdade ainda mais exigente. Receber a Eucaristia é também assumir um compromisso. São Paulo nos adverte em Munecor 11:27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Isso significa que não podemos nos aproximar da comunhão de qualquer jeito, sem fé, sem arrependimento, sem desejo de conversão. A Eucaristia não é um direito automático, mas um dom imenso que pede preparação do coração. João Paulo II sempre convidava os fiéis a se aproximarem da comunhão com alma limpa, reconciliada, preferencialmente após a confissão. Ele dizia: a comunhão eucarística deve ser precedida pelo sacramento da reconciliação quando alguém tem consciência de pecado grave. Não por moralismo, mas porque é um encontro de amor. E o amor pede sinceridade. Como se apresentar ao amado levando dentro de si o peso de um pecado não confessado? Agora, feche os olhos e imagine. Você está diante do altar, recebe a hóstia consagrada. Dentro de você não há só um pão abençoado, mas o próprio Cristo. Ele se entrega inteiro, sem reservas, e espera de você também uma entrega sem reservas. Esse é o mistério da presença real. Não é apenas uma doutrina da Igreja, é uma realidade viva que nos desafia e transforma. Portanto, antes mesmo de pensar o que devo rezar na comunhão, e precisamos deixar cair no coração esta certeza: Ele está aqui, Ele me ama, Ele se dá a mim. Esse é o primeiro passo para qualquer oração verdadeira, a fé na presença de Jesus. Depois de entender o mistério da presença real, surge a pergunta que inquieta tantos fiéis: o que devo rezar ao receber a Sagrada Comunhão? Não são poucos os que ficam confusos nesse momento. Alguns recitam rapidamente fórmulas decoradas. Outros ficam em silêncio, sem saber o que dizer. Outros ainda distraem-se com o ambiente da igreja. João Paulo II, que viveu a Eucaristia como o centro de sua existência, nos ensina que a oração mais profunda nesse instante não é necessariamente a mais longa ou a mais bonita, mas a mais sincera. Ele dizia: a comunhão é um diálogo de amor. Cristo fala e a alma responde. Isso significa que o momento de receber a Eucaristia é uma conversa íntima, pessoal, direta com Jesus. Não se trata de repetir palavras vazias, mas de abrir o coração. A primeira oração, silêncio pode parecer estranho, mas a primeira oração que João Paulo II recomendava não era feita com palavras, mas com silêncio. Por quê? Porque o silêncio é espaço para a escuta. Assim como Maria guardava tudo em seu coração, também nós precisamos guardar
experimentar o mistério da presença de Cristo em nós. Imagine, o próprio Deus entrou em sua alma. Antes de dizer qualquer coisa, é preciso contemplar, acolher, deixar que essa presença fale por si mesma. O silêncio não é vazio, é plenitude. 2. Palavras simples, mas cheias de amor. Depois desse silêncio inicial, João Paulo II aconselhava que a oração fosse feita de forma espontânea, como quem conversa com um amigo íntimo. Não é necessário inventar frases complexas. Bastam palavras como: obrigado, Senhor, por vires até mim. Jesus, eu te amo. Permanece comigo. Essas frases curtas, chamadas jaculatórias, são como flechas de amor lançadas ao coração de Deus. Elas não enchem o momento de barulho, mas o revestem de intimidade. O Papa polonês gostava especialmente da oração Totus Tuus, Maria, sou todo teu, Maria. Ele oferecia cada comunhão a Jesus por meio de Nossa Senhora, pedindo que ela o ajudasse a receber Cristo com o mesmo coração puro com que o acolheu em Belém. A oração da entrega a João Paulo II insistia que a comunhão não é apenas um ato de receber, é também um ato de entregar. Não basta acolher Cristo, é preciso oferecer-se a Ele. Por isso, um dos momentos mais importantes após a comunhão é o de dizer: Senhor, eu te entrego minha vida, meus projetos, minhas dores, minhas alegrias. Faz de mim o que quiseres. Essa oração de entrega transforma a comunhão de um gesto passivo em um ato ativo de amor. Não se trata apenas de consumir a hóstia, mas de ser consumido pelo amor de Cristo. A oração de pedido, outro ponto essencial, era o pedido de graça. João Paulo II sabia que a comunhão é fonte de transformação, mas que cada pessoa precisa abrir-se a ela. Por isso ele recomendava pedir a Jesus, naquele momento, as graças concretas necessárias: força para vencer um pecado, coragem para amar mais, esperança diante de uma dor, fé diante de uma dúvida. Ele dizia: na comunhão, peça a Cristo aquilo que ninguém mais pode lhe dar, a graça de viver como filho de Deus. A oração missionária, por fim. João Paulo II lembrava que a comunhão nunca termina em nós mesmos. Quem recebe o corpo de Cristo é chamado a ser corpo de Cristo no mundo. Assim, ele incentivava os fiéis a rezarem: Senhor, faz de mim teu instrumento. Leva-me a ser tua presença para os que sofrem. Que a minha vida seja eucaristia para os outros. Essa oração missionária fazia da comunhão não apenas um encontro íntimo, mas também um envio. Quem se alimenta de Cristo deve se tornar sinal de Cristo para os irmãos. Um exemplo concreto: João Paulo II, em Oração Testemunhas, relatam que, após cada missa, o Papa permanecia longos minutos em silêncio, ajoelhado, muitas vezes imóvel, diante do sacrário. Era o momento em que seu coração falava com Cristo recebido. Não havia pressa, não havia distração, havia apenas presença. Se você já viu uma foto dele em adoração, pode imaginar o olhar fixo, a postura recolhida, a respiração calma. Ali estava um homem completamente entregue ao diálogo com Deus. Aplicação prática. E você, como pode aplicar isso? Na próxima vez que receber a comunhão, não se preocupe em buscar a oração perfeita. Comece com um momento de silêncio. Depois diga uma frase de amor. Faça sua entrega. Peça as graças necessárias e, por fim, peça força para viver como missionário. Esse é o itinerário simples e profundo que João Paulo II nos deixa. A teoria é clara. O momento da sagrada comunhão é encontro íntimo com Cristo. Mas, na prática, muitos perguntam: como viver isso se tantas vezes estou cansado, distraído, preocupado ou até mesmo sem sentir nada? É justamente aqui que entra a beleza do ensinamento de João Paulo II. Rezar na comunhão não é questão de sentimento, mas de decisão. É um ato de fé e de amor que se pode viver mesmo na rotina, mesmo na distração, mesmo na fraqueza. Preparar o coração antes da missa. João Paulo II dizia que a comunhão começa antes de recebê-la. Ele recomendava chegar à igreja com tempo, recolher-se em oração, pedir perdão, oferecer a Deus as intenções daquele dia. Um gesto simples, como ajoelhar-se diante do sacrário, já muda a disposição da alma. Imagine um encontro com alguém que você ama muito. Você chegaria atrasado, cansado, sem preparação? Assim também com Cristo. Uma breve oração antes da missa abre espaço interior para que a comunhão seja mais fecunda. O momento da fila da comunhão, enquanto se caminha até o altar, muitas vezes a mente se perde. Observamos as pessoas, pensamos em problemas, mas João Paulo II aconselhava transformar essa caminhada em uma procissão interior. Passo após passo, dizer frases curtas: Vem, Senhor Jesus, aumenta minha fé, purifica meu coração. Essa pequena preparação já nos ajuda a não chegar ao altar
altar distraídos, mas desejosos de receber Cristo. O instante da recepção, quando o sacerdote ou ministro diz, o corpo de Cristo, João Paulo II lembrava, esse amém é uma profissão de fé, não é uma resposta automática, mas uma declaração. Sim, eu creio. Sim, eu quero viver dessa presença. Sim, eu aceito ser transformado por ti. Por isso, ele recomendava pronunciar esse amém com consciência, com o coração desperto, como quem diz um sim ao maior amor da vida. A oração no silêncio interior logo após receber a hóstia é fundamental reservar alguns instantes de recolhimento. João Paulo II dizia, é o momento mais precioso da vida espiritual. Aqui não é preciso pensar em muitas palavras. Um simples fechar dos olhos, um respirar profundo, um coração aberto basta para acolher Jesus. Um gesto prático é voltar ao banco, ajoelhar-se e permanecer alguns minutos em silêncio. Esse silêncio, repetido a cada missa, educa a alma para a contemplação. A oração de intimidade, depois do silêncio, é hora de conversar com Cristo no coração. João Paulo II nos sugeria imaginar Jesus sentado ao nosso lado, olhando-nos nos olhos, ouvindo-nos com paciência. Nesse diálogo, podemos falar de nossas dores, pedir luz para decisões difíceis, agradecer pelas alegrias, entregar medos e inseguranças. Não é preciso formalidade, basta sinceridade. Como dizia Santa Teresa de Ávila, orar é tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. 6. A oração da vida cotidiana, mas João Paulo II também sabia que a missa termina e a vida continua. Por isso, ele incentivava os fiéis a prolongar a oração da comunhão durante o dia. Isso pode ser feito com pequenos atos, uma jaculatória repetida no trabalho. Jesus, fica comigo. Um olhar ao céu, lembrando da última comunhão. Um oferecimento. Senhor, ofereço este momento por ti. Assim, a presença eucarística deixa de ser apenas um instante dominical e se torna companhia constante. O desafio da distração. Muitos dizem, Padre, eu tento rezar na comunhão, mas fico distraído. João Paulo II respondia com ternura. A distração não é obstáculo, desde que haja desejo sincero de rezar. Ele lembrava que o amor verdadeiro não depende da intensidade da emoção, mas da fidelidade do coração. Assim, mesmo que sua mente vague, volte-se sempre para Jesus com humildade. Senhor, estou distraído, mas eu te amo. Ajuda-me a permanecer contigo. Essa oração simples já agrada imensamente ao coração de Cristo. Testemunho do Papa, quem conviveu com João Paulo II, recorda que, mesmo em meio a uma agenda exaustiva, ele sempre reservava longos minutos após a comunhão. Não importava se havia multidões esperando, câmeras ligadas, compromissos oficiais. Para ele, nada era mais importante que aquele encontro. Esse testemunho ensina que, se o Papa encontrava tempo, também nós podemos reservar alguns minutos. A vida não se perde ao dar tempo a Deus. Pelo contrário, ganha sentido. Aplicação prática. É você. Como pode começar a viver isso já na próxima missa? Chegue alguns minutos antes e faça uma breve oração. Na fila, repita uma jaculatória simples. Ao dizer amém, faça-o com fé consciente. Após a comunhão, fique em silêncio e depois converse com Cristo. Durante a semana, recorde esse encontro com pequenas orações. Pouco a pouco, essa prática vai moldando o coração. O que parecia difícil torna-se natural e a comunhão deixa de ser apenas um rito para se tornar um relacionamento. Receber a comunhão não é apenas um momento íntimo com Cristo, é também o início de uma missão. João Paulo II repetia: quem se alimenta de Cristo deve tornar-se Cristo para os outros. Em outras palavras, a oração que fazemos na comunhão não pode terminar em nós. Ela precisa irradiar-se em atitudes concretas, mudando nossa vida, nossa semana, nossos relacionamentos. A Eucaristia gera transformação interior primeiro. A comunhão toca o coração. João Paulo II dizia que, ao receber Cristo, a alma é purificada, curada e fortalecida. Mesmo que não percebamos sensivelmente, algo profundo acontece. Nossa vontade é reforçada, nossa fé cresce, nosso amor é inflamado. É como um remédio invisível que atua aos poucos. Quantas vezes você já saiu da missa mais em paz, mais confiante, mais leve? Esse é o efeito da presença de Cristo em você. A Eucaristia transforma os relacionamentos, mas não basta sentir paz interior. João Paulo II lembrava que a prova da verdadeira comunhão está na caridade. Ele dizia: não podemos receber o pão da unidade e continuar divididos uns dos outros. Isso significa que, se eu recebo Jesus na Eucaristia e continuo alimentando rancor,
fofoca, indiferença, minha comunhão ainda não frutificou plenamente. O amor recebido deve ser partilhado. A oração na comunhão, portanto, não é apenas Senhor, fica comigo, mas também Senhor, ajuda-me a perdoar. Ensina-me a amar quem está ao meu lado. 3. A Eucaristia dá coragem na dor. João Paulo II viveu na própria pele a força da Eucaristia diante do sofrimento. Desde jovem carregou perdas dolorosas. Ficou órfão de mãe, pai e irmão muito cedo. Depois enfrentou a guerra, o trabalho forçado e mais tarde, já papa, suportou a doença e o atentado que quase tirou sua vida. O que o sustentava? Ele mesmo confessou: na Eucaristia encontrei força para enfrentar cada dificuldade e esperança para cada prova. Quando rezamos bem após a comunhão, entregando nossas cruzes, não saímos da missa sem problemas, mas saímos mais fortes, mais cheios de coragem. A Eucaristia desperta a missão, todo encontro com Cristo gera envio. Assim como os discípulos de Emaús, que após reconhecerem Jesus, ao partir do pão, correram de volta para Jerusalém, também nós, depois da comunhão, somos chamados a correr ao encontro do mundo, levando a boa notícia. João Paulo II dizia: a missa termina, mas a missão começa. Isso significa que a oração na comunhão deve sempre incluir esta disposição. Senhor, faz de mim tua presença para quem precisa, que eu seja tuas mãos, teus olhos, teu coração no meio da minha família, do meu trabalho, da sociedade. 5. A comunhão prolongada na vida. Um dos grandes conselhos de João Paulo II era: prolongue a comunhão na sua vida cotidiana. Isso pode ser feito com gestos simples. Um ato de paciência diante de alguém difícil. Uma palavra de consolo a quem sofre. Um ato de generosidade escondido. Cada gesto de amor é como um prolongamento da hóstia recebida. A Eucaristia não acaba quando termina a missa. Ela continua no modo como vivemos. Testemunho do Papa. Um homem eucarístico, quem conheceu João Paulo II, dizia que ele era, acima de tudo, um homem eucarístico. Não apenas porque celebrava a missa todos os dias, mas porque sua vida transbordava do que recebia no altar. Sua coragem diante das multidões, sua ternura com os jovens, sua firmeza ao defender a verdade, sua capacidade de perdoar o homem que tentou assassiná-lo, tudo isso era fruto da oração na Eucaristia. Ele não guardava Cristo apenas para si, mas o oferecia ao mundo inteiro. Aplicação prática: e você, como pode deixar a comunhão mudar a sua vida? Comece a pedir no momento da oração após a comunhão: Senhor, transforma-me, que eu seja sinal do teu amor. Pergunte-se, no fim da missa, o que Cristo me envia a fazer hoje? Durante a semana, lembre-se: eu carrego em mim a presença de Jesus que recebi. Se cada cristão vivesse assim, o mundo se transformaria. Foi isso que João Paulo II acreditou até o último dia, que a Eucaristia pode mudar não apenas um coração, mas a história inteira da humanidade. Conclusão parcial do capítulo Rezar bem na Sagrada Comunhão é permitir que Cristo entre em nós, mas também é deixar que Ele saia de nós, através de gestos concretos de amor, perdão e missão. A Eucaristia não é apenas encontro, é também envio. Chegamos ao fim desta reflexão sobre a oração na Sagrada Comunhão, mas, na verdade, é apenas o início de um caminho, porque cada missa, cada Eucaristia é uma nova oportunidade de encontro, de intimidade e de transformação. São João Paulo II, o Papa que viveu intensamente diante do altar, nos deixou um ensinamento simples e profundo. O que você deve rezar na comunhão não está em fórmulas complicadas, mas na sinceridade do coração. Silenciar, amar, entregar-se, pedir e depois deixar-se enviar. Esse é o itinerário de uma oração viva, que toca o coração de Cristo e que muda o nosso próprio coração. Pense, se hoje fosse a última comunhão da sua vida, o que você diria a Jesus? Talvez um obrigado, talvez um perdão, talvez um fica comigo. Qualquer uma dessas palavras, se ditas com amor, valem mais do que 1000 discursos. O segredo, dizia João Paulo II, é viver cada comunhão como se fosse a primeira, a única e a última. Não como rotina, mas como encontro. Não como rito, mas como vida. Agora eu lhe faço um convite. Na próxima missa, quando você se aproximar do altar, lembre-se desta reflexão. Receba a hóstia com fé. Faça silêncio. Diga uma frase simples de amor. Entregue-se inteiramente e peça força para ser presença de Cristo no mundo. Depois, prolongue essa comunhão em cada gesto da sua semana, no cuidado com sua família, na paciência no trabalho, no perdão diante de uma ofensa, na coragem diante de uma dificuldade. Porque no fim, é isso que transforma. Não apenas receber Cristo, mas deixar que Ele viva em nós. E para encerrar, façamos
Façamos juntos uma breve oração, inspirada no coração de João Paulo II. Senhor Jesus, ao receber-te na comunhão, eu te acolho em minha alma. Fica comigo, fortalece-me, transforma-me. Faz de mim teu discípulo e teu testemunho. Que minha vida seja prolongamento da tua presença no mundo. Amém.